Boa noite a todos. Estamos começando mais um estudo bíblico promovido pela Igreja Reformada aqui em Maragogi. Queremos desejar uma boa noite a você, meu querido irmão, minha querida irmã, e nesse momento em seu lar pode nos escutar. Dando continuidade todas as quartas-feiras os estudos bíblicos que estamos tendo, hoje chegamos ao sexto título, o sexto tema do estudo sobre evangelização teocêntrica. Estamos lendo, indo de capítulo em capítulo, do livro R.B. Kuyper, Evangelização Teocêntrica, da editora Pace. E hoje o tema é Deus e o escopo da evangelização. Para isso eu quero ler um texto da palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20. Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Acerca da grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos nesse momento orar a Deus, rogando as suas bênçãos sobre esse momento que estudaremos a sua santa palavra. Oremos. Amado Deus e Pai, Salvador de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, nós te agradecemos por este momento que podemos estudar a tua santa palavra, Senhor. Rogamos as tuas ricas bênçãos sobre esses momentos que aqui vamos passar e possamos aprender sobre mais esse tema dentro da evangelização teocêntrica, acerca de Deus e o escopo, o alvo da evangelização. Obrigado por tudo, Senhor, neste dia. Nós te agradecemos pelas tuas ricas bênçãos. E em meio a tantas dificuldades, nós podemos ainda, apesar de não ser do modelo que nós queremos, da forma que nós queremos, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Nós nos submetemos e podemos aprender da tua santa palavra. E possamos ser edificados por ti, ó Deus, através deste meio de transmissão do estudo bíblico para os teus servos. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Bom, o tema de hoje, como eu disse, é Deus e o escopo, ou o alvo. Aquilo que miramos para atingir o alvo, o escopo da evangelização. Então, nós temos lido esse texto de Mateus, capítulo 18, versículo a 20, onde fala sobre a questão da grande comissão. O autor do livro, ele começa falando sobre que a evangelização, ela tem um alvo a atingir. É como algo que um alvo que tem aquela mira e nós atingimos aquele alvo. E aí é o termo usado escopo. Então, ele relaciona neste capítulo 6 Deus, e este alvo da evangelização. A evangelização, ela tem um propósito. A evangelização, ela tem um alvo. Então, o autor vai falar que no Antigo Testamento, ele vai destacar algumas coisas nesse capítulo. Primeira coisa que ele vai destacar é acerca do universalismo no Velho Testamento. Mais uma vez, quero relembrar que o universalismo no Velho Testamento, a palavra universalismo, não tem nada a ver com o sentido teológico de que, no final das coisas, todos serão salvos por Jesus Cristo, no sentido de haver perdão e não existir condenação e nem existir mais o inferno. Não tem nada a ver esse sentido, nem de universalismo, nem de aniquilacionismo. A ideia do autor com relação ao universalismo no Velho Testamento é de que o Senhor Deus, mesmo no Antigo Testamento, nós podemos ver, apesar de que na Velha Aliança nós vemos um contexto mais pequeno, mais regional, mais local, que ele vai chamar de nacionalismo, onde o Senhor Deus, na velha dispensação, ele tem um povo, e esse povo é Israel, como um povo peculiar, como propriedade exclusiva sua,
Então, nós vemos isso no Antigo Testamento. Primeiro, partindo do povo de Deus, não é? Desse relacionamento pactual do Senhor com ele. Nós vemos essa escolha, esse chamamento soberano de Deus, o autor vai citar em Deuteronômio. Você pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Você pode abrir a palavra do Senhor, você que está com sua Bíblia em casa, ou se está com algum papel e caneta, né? Hoje vamos ler alguns versículos e muitos versículos da Bíblia, portanto esteja com a sua Bíblia em mãos. Então, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 4, diz assim, meus amados irmãos: versículo 6, Deuteronômio 7, versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, nos diz o texto, de todos os povos que há sobre a terra. Então, este texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, está provando esta questão de Israel como povo peculiar do Senhor Deus, a ideia de nacionalismo no Antigo Testamento. E também o autor cita um outro salmo, Salmo 147, versículo de número 19 e 20, você pode abrir a sua Bíblia, Salmo 147, versículo 19 e 20, onde nós temos, na palavra do Senhor, dizendo a seguinte expressão: mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, todos ignoram os seus preceitos. Aleluia. Então observe que na revelação do Antigo Testamento, de fato, nós vemos também esse aspecto na velha aliança do nacionalismo, de algo voltado para o povo de Jacó, as suas leis e preceitos sendo revelados a Israel. Coisa, como diz o salmo que acabamos de ler, o Salmo 147, versículo 19 e 20, que o Senhor Deus não fez com nenhuma outra nação. Você não vê o Senhor Deus levantando líderes no Egito para subir pirâmides ou para subir montanhas para revelar sua vontade, mas você vê de fato Deus levantando Moisés para subir o Monte Sinai e revelar suas leis e a sua vontade ao seu povo, né? Então, o nacionalismo de Israel no Antigo Testamento existia, mas o que o autor vai trabalhar nesse livro é que nós não devemos olhar para este nacionalismo, né, do povo de Deus como algo absoluto, porque Deus se revela a si mesmo em sua palavra. E ao se revelar, o que os estudiosos usam a expressão revelação progressiva. Nós vamos lendo a palavra de Deus e vamos ver que, de fato, esse nacionalismo não foi algo só restrito e ficou só com Israel, e no Antigo Testamento nós não vemos mais uma abertura a outros povos, né? Para provar a ideia do universalismo, né? Da vontade do Senhor Deus sendo divulgada a outros povos. Então nós podemos ver que o nacionalismo de Israel no Antigo Testamento existia de fato, mas não era absoluto. Existe uma progressão na revelação bíblica, mas não é contradição do nosso Deus, né? É o mesmo Deus e é uma só mensagem. É importante ter isso em mente, porque alguns estudiosos no passado começaram a dizer que o Deus do Antigo Testamento tinha um povo e o Novo Testamento agora não é mais o povo de Israel, principalmente os judeus seguem muito essa linha, e essa adoração, né, essa ideia de Deus é algo que foi assim inventado pelo cristianismo, como se o Deus do Novo Testamento fosse diferente do Antigo Testamento, mas não é isso. Nós vemos Deus, primeiro passo, tratando e separando, escolhendo o povo, como lemos em Deuteronômio, revelando-se a esse povo, mas a revelação não para aí. A revelação de Deus, até no Antigo Testamento, né, vai sendo progressiva, vai sendo aumentada. E cada vez que essa revelação aumenta, né, ela vai mostrando mais verdades acerca do plano de Deus para com a salvação do homem, né? Então veja, por exemplo, já no Novo Testamento nós temos um caso de um judeu, né? O caso de Pedro, um dos discípulos do Senhor, quando o Senhor o chama para ir na casa de um centurião, Cornélio. E nós podemos ver que também nós vemos o caso de Samaria,
você pode ver em Atos capítulo 10, você pode abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 10, versículo 34 ao 35. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Vendo? Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, o próprio Pedro, em certo sentido, tinha ainda muito forte essa concepção nacionalista. Mas o próprio Deus, no capítulo 10 de Atos, se nós formos ler, né, todo esse capítulo, você vai ver a forma como Deus trabalhou a sua vontade até no coração do seguidor de Cristo, Pedro, concernente a essas questões. Porque Pedro reconhece, né? Ele diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, expressão maravilhosa. Veja como no Novo Testamento a luz brilha mais e nós temos mais revelação do Senhor. A revelação progressiva no Novo Testamento já está mais elevada e nós podemos enxergar mais claramente a vontade do Senhor de que o Evangelho ele é algo universal, né? O universalismo do Evangelho no Velho Testamento, e nós vemos aqui essa citação do Novo Testamento. Então Deus, já no Novo Testamento, nós podemos agora ver um pouco, ele proclama que é o único Deus vivo e verdadeiro. Depois nós vamos voltar para alguns outros textos do Antigo Testamento, tá? Mas, prosseguindo, o Deus do Novo Testamento, ele proclama que ele é o único e verdadeiro Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo falando isso. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Porque 1 Coríntios 8, 5 e 6. Você pode ver na sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor: porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Então observe que não existe um Deus do Antigo Testamento diferente de um Deus do Novo Testamento. Existe um Deus que, com o passar do tempo e da história, vai revelando gradativamente a sua vontade e o seu querer concernente à salvação dos povos. Então nós podemos ver agora em Coríntios falando essa questão. Então é incontestável que o Deus do Antigo Testamento, né, é de fato o mesmo Deus, que tem o mesmo querer, que tem a mesma pretensão. E não tem como nós defendermos que existem dois deuses. Isso é uma heresia. Pois em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, você pode abrir a palavra do Senhor, é conhecido como Shema de Israel, nós podemos ler e ter esse entendimento da palavra do Senhor, né? Diz assim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? Também o salmista, no Salmo 86, versículo 9 e 10, Salmo 86, versículos 9 e 10, o salmista já dizia: todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Então perceba, meus irmãos, como já nos livros poéticos nós podemos detectar, não é? O próprio salmista já mostrando profeticamente que todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti. Então já no Antigo Testamento nós temos cada vez mais, não é? Que passamos nos livros do Antigo Testamento, no Pentateuco, nos históricos e agora nos poéticos, nós começamos a entender o plano do Senhor Deus, o escopo, não é? O alvo da evangelização, sendo as nações, sendo os povos, pois ele é grande e opera maravilha, só tu és Deus. Então ele é, de fato, Deus de toda a terra, e se ele é o Criador de toda a terra, se ele é o Deus Todo-Poderoso, ele exige reconhecimento também universal. Seria uma coisa até
sem lógica nós crermos em um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, mas ficasse só restrito ao seu conhecimento, à sua vontade, à sua revelação e à sua adoração, só ali, naquele pequeno estado, hoje menor do que Sergipe, né? Mais ou menos assim do tamanho. Então, só ali Deus iria revelar sua vontade, só esse povo, sendo um Deus tão grandioso e soberano. Mas não, ele é Deus de toda a terra, então ele exige reconhecimento universal. Então, nos profetas nós vemos muito isso também. Vamos citar alguns textos também. Mas eu gostaria de citar que o autor é que cita, nós estamos estudando, relembrando, né, mais uma vez, Evangelização Teocêntrica, o livro de R.B. Kuyper. Então, Isaías, capítulo 45, versículo 22, você pode anotar, se você ainda não está conseguindo acompanhar com a sua Bíblia, mas se você tem com a Bíblia e consegue achar rapidamente os livros da Bíblia, isso mostra que você está bem familiarizado com a palavra do Senhor. Mas Isaías 45, 22 diz assim: olhai para mim e sede salvos. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos. Vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vós, todos os limites da terra. Então, observe, foi esse Deus grandioso que, mesmo se relacionando, né, com Israel, ele levanta profetas para até ir para outra nação. É só nós lermos, por exemplo, o livro de Jonas. Foi o Deus de Israel que mandou o seu profeta, o seu servo Jonas, para quê? Para pregar arrependimento aos ímpios ninivitas. Então observe que parte do Senhor Deus enviar seu profeta Jonas para uma terra em Nínive, né? Lá na Síria, perto dos rio Eufrates, né? Ficava a capital, e Deus manda Jonas. Você pode ver isso na Bíblia, em Jonas, capítulo 3, versículo 10. Jonas 3 e 10 diz assim, a palavra do Senhor. Viu Deus o que fizeram, depois do profeta pregar a palavra de Deus. Como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que ele tinha dito lhes faria, e não fez. Veja que o resultado da pregação de Jonas trouxe arrependimento. E Deus, naquele momento, naquele contexto, Deus poupou, não é, o castigo para os ninivitas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o Antigo Testamento está repleto do ensino bíblico acerca de profecias e verdades da universalização da vontade do Senhor, do Evangelho do Senhor, não é? Inclusive, existem até nos livros poéticos profecias, né, que já prevê, antecipando o futuro, né? Já prevê o futuro. Ele antecipa. É como se o salmista tivesse assim mostrando que o Todo-Poderoso, ele há de dominar os céus, a terra e o mar. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 72, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 72, versículo 8. Acerca de que o Antigo Testamento contém profecias acerca do universalismo futuro. Vai crescer, vai ser dominado, não é? Diz assim: domine ele de mar a mar, e desde o rio até aos confins da terra. É muito linda essa expressão, não é? Confins da terra. No Novo Testamento nós vamos ouvir muito isso no livro de Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. Mas veja, no Antigo Testamento, o Senhor Deus, em Salmo 72, né, versículo 8, falando estas verdades pela boca do salmista. Também o Salmo 87, versículo 4, você pode abrir a sua Bíblia e enxergar lá, Salmo 7, versículo 4, diz assim: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, de Babilônia, eis aí Filístia e Tiro, com Etiópia, lá nasceram. Então veja menções, não é, de pessoas e povos, não é, e regiões que serão alcançados pelo Evangelho e o conhecimento do Senhor. Já no Antigo Testamento,
Salmo 87, versículo 4. Nós lemos em Josué a história de Raabe. Nós lemos em Hebreus o que a Bíblia fala sobre Raabe. Nós lemos a história do eunuco, né, que veio de Candace, o etíope. E o salmista já dizia que pessoas da Etiópia, região da África, né, já iriam ouvir também a palavra de Deus. Isso é muito importante. Não só nos livros poéticos, não é? Como os Salmos, mas até profetas, como nós já citamos Jonas, mas nós temos outro também, muito conhecido, que a sua profecia tem muita ligação com o dia de Pentecoste, e aí você já deve estar se lembrando que este profeta é o profeta Joel. Então abra comigo a sua Bíblia, Joel, capítulo 2, versículo 28, e veja a profecia que o Senhor Deus fala através do seu profeta. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, o profeta Joel, ele já profetizou de que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. E o cumprimento desta profecia do Antigo Testamento, né, nós vamos ver em Pentecostes. É pelo menos uma parte de toda essa profecia cumprida em Pentecostes, quando Pedro prega a palavra do Senhor, né, e também quando há o derramado do Espírito Santo, e ali há a pregação e as pessoas entendem, não é? As pessoas falando em sua própria língua das grandezas de Deus. E ali tem diversos povos, né, de diversas áreas. Também o profeta Daniel é um outro profeta que nós podemos ver no Antigo Testamento, onde nós podemos ter em mente que já apontava para esse crescimento glorioso e universal do reino de Deus, onde diz o profeta Daniel, quando ele fala, né, naquele contexto da pedra, ela foi cortada sem o auxílio de mãos. E o que acontece? Bateu naquela imagem de ouro, que era da estátua de Nabucodonosor, né? Ela era ouro, quem lembra? Prata, bronze, ferro, e também os seus pés era combinação de ferro com barro, né? Mas o que diz a palavra de Deus? Vai dizer que destruiu, então, aquela imagem, né? Foi abalada por esta pedra e se fez ela mesma, esta pedra, uma grande montanha e enchia a terra inteira. Uma pedra que arrasou com a estátua, mas esta pedra, ela mesma, ela é transformada numa grande montanha e ela enchia a terra inteira. Então, nessa visão que o profeta tem, mostra o reino de Cristo, é Cristo, seu domínio. A pedra é Cristo, tanto em Números como em Daniel, a pedra é Cristo. Daniel, capítulo 2, vamos ver esse texto. Daniel, capítulo 2, versículo 44, diz assim a palavra do Senhor. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, Cristo nasce no contexto do Império Romano. Mas depois que o Império Romano cai, nós não vemos na história mais nenhum outro império se levantando. Mas nós vemos Cristo, o seu reino, quando ele prega dizendo, é chegado a vós o reino de Deus. Quando Cristo diz, o reino está entre vós. Quando Cristo diz, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então podemos ver nesta profecia de Daniel, você pode ler mais o livro de Daniel e ver que esta pedra que feriu esta grande estátua, esta pedra cortada, sem auxílio das mãos, é o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, um reino que não será jamais destruído. Então veja que já no Antigo Testamento nós temos estas profecias, estas verdades apontando para um reino universal do nosso Deus. Então,
Deus é, não é? De fato, Deus, ele usa, não é, a história e o seu querer para revelar a sua vontade também a outros povos. Agora, no Novo Testamento, nós podemos citar também, o autor cita várias parábolas acerca do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, você pode abrir em Mateus 21, 43 e pode ler agora ou depois, você pode acompanhar, não é? Mateus 21, 43, ele fala acerca da parábola dos lavradores. E Mateus capítulo 21, 43, na parábola dos lavradores, ele conclui dizendo assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então veja, o próprio Jesus, dentro do povo de Israel, já estava dizendo, profetizando, através desta parábola de comparações, né, de que o reino seria tirado do meio do povo de Israel, dos filhos de Israel, e que seria dado a outro povo que produz os respectivos frutos. Não só a parábola dos lavradores, mas em Lucas 14 também, você pode abrir a palavra de Deus, Lucas 14, versículos 16 ao 24, nós temos também a parábola da ceia. O que é que nós podemos ver na parábola da ceia, né? Lucas capítulo 14, versículo 16. Nós já conhecemos essa história, mas vamos ler, né? Até o 24. E ele respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou os seus servos para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a recusar-se, a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as suas ruas e becos da cidade. Traze para aqui pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, nesta parábola da ceia, né, nós já podemos ter em mente esse convite, esse chamamento do Senhor para os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Lembra a linguagem de Isaías 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu a pregar o evangelho aos pobres, né, a curar os enfermos, a pôr em liberdade os cativos. Então, Isaías 61 mostra que Cristo fez isso também. Então, há uma ligação de eventos passados, não é, no Antigo Testamento com as verdades que nós vemos nas parábolas também do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Também, não só isso, mas existem outras ligações, né, do passado, no Antigo Testamento, que vão mostrar eventos históricos, que vai mostrar essa universalização do Evangelho. Claro que talvez na época que aconteceu, né, podemos assim até pensar que talvez Raabe, Ruth, Naamã e outros personagens não tivessem tão amplamente essa visão de que o evangelho, o seu exemplo, né, seria tomado como uma propagação também da obra de Deus e da verdade do evangelho. Então, quem não conhece, por exemplo, um grande evento do passado de uma mulher chamada Raabe, né? Raabe de uma cidade bem antiga, Jericó. Você pode ler em casa, não é, a história, encontra-se em Josué, capítulo 6, versículo 17 a 25, não é? Mas já no Novo Testamento faz menção desse evento, não só em um livro, mas 2 livros do Novo Testamento. Nós podemos ver em Hebreus, você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. É o famoso capítulo conhecido como a Galeria da Fé. Hebreus 11, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque escolheu com paz aos espias.
E também você pode ver logo após a carta aos Hebreus, né, a Epístola aos Hebreus, Tiago, capítulo 2, versículo 25 de Tiago. Nós podemos ler o seguinte: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Então veja essa pergunta, né, na epístola do apóstolo Tiago também, fazendo menção ao evento lá de Josué, capítulo 6. Então veja, Josué acontecendo aquele evento, Deus tendo como alvo a universalização da sua vontade. Isso é comprovado agora já lendo Hebreus 11:31 e Tiago 2:25. Também nós temos a história de Ruth. Você pode ler este livro, né, minha irmã, meu irmão, jovem. Este livro é muito bom, né? As jovens precisam ler mais ainda esses livros. Tem muito ensinamento maravilhoso de Ruth, a Moabita. Mas em Mateus capítulo 1, versículo 5, nós temos ela na genealogia do Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui em Mateus capítulo 1, versículo 5, dizendo o seguinte: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Então veja, este de Ruth gerou a Obed. Esta Ruth de Mateus 1:5 é a Ruth moabita, né, que não era israelita, mas era moabita. Ela é a mesma, né, da história do livro de Ruth. Então veja como o plano de Deus ele vai sendo mostrado ao longo da história, a revelação que eu falei no início, progressiva. Cada vez mais que ela progride, mais luz nós temos, né? Também nós temos a história de Naamã. Você pode ver em casa depois detalhadamente essa história. Naamã, o sírio, né? Ou a versão bota Ciro, a mesma coisa. Segundo Reis, capítulo 5, você pode ver na Bíblia, ou ler depois toda essa história do capítulo 5 de Naamã. Mas lá em Lucas, capítulo 4, versículo 27, esse eu gostaria de ler com você, Lucas 4, 27, nós temos a palavra de Deus dizendo o seguinte, Lucas 4, 27, havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então, há uma menção aqui em Lucas 4, 27, daquele fato histórico do Antigo Testamento. Então, veja, perceba, essas ligações de eventos de passado com o Novo Testamento mostra essa universalização do Evangelho. Você vê Raabe de Jericó, você vê Ruth a Moabita, você vê Naamã, o sírio, não é? Mas também você vê quando Cristo nasce, outros exemplos, tem vários. Nós temos, por exemplo, os magos do Oriente, Mateus 2, de 1 a 12, você pode ler em casa aí, Mateus capítulo 2, versículo 1 a 12, que conta a história dos magos que vêm do Oriente para estar diante do Senhor Jesus, né? Então são vários os exemplos no Antigo e no Novo Testamento acerca da salvação de nosso Deus. E um texto bastante conhecido no Evangelho de João, nós não vamos ler por questão do tempo, mas você pode anotar na sua casa também, João capítulo 4, né? A história de quê? Da mulher samaritana, onde Cristo desce lá ao poço para beber água em Samaria, era necessário ele passar, não é? Então ele foi naquela cidade chamada Sicá e chega lá para beber da água e ele diz, dai-me de beber. E você vê o final dessa história, como esta mulher foi alcançada pela água da vida, que é Cristo, o nosso Senhor. Então, João 4 também é um exemplo claro do universalismo do Evangelho. Então, veja que há esse alvo, né? Desde o Antigo Testamento, nós vemos as coisas sendo progredidas e avançadas, né? Também é importante destacar, o autor destaca nesse capítulo 6, acerca do nascimento de Cristo, que embora quando Cristo nasce é um marco histórico, é um marco redentivo, de fato, mas o universalismo, mesmo ele estando no seu nascimento, nós vemos ainda uma evangelização ainda nacionalista, não é? Porque o autor ele vai destacar que a evangelização ela tem de fato assim uma grande explosão a partir da morte de Cristo e ressurreição,
né? Mas no seu nascimento, Mateus 10, versículo 6, nós já lemos esse texto em outros estudos, em estudos passados, né? Mateus 10, Mateus capítulo 10, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus fala sobre essas ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Agora observe que o nascimento de Cristo foi algo também planejado pelo Senhor Deus. Jesus não poderia vir agora em 2020, Jesus não poderia vir em 1800, Jesus teria que nascer naquele tempo, naquela época, no lugar determinado por Deus e no momento certo, porque Deus tinha pré-ordenado desde toda a eternidade aquele tempo exato da vinda de seu Filho em carne. Então abra a sua Bíblia para a gente ver um texto sobre isso em Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Veja aí o que diz a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, em outra versão coloca o tempo determinado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então veja como Deus é sábio e o seu plano não falha, e ele pré-ordenou desde a eternidade o tempo exato e tudo direito para o nascimento do seu Filho. Ele preparou um cenário mundial, né? Ele preparou um grande império. Você vê que antes disso, antes do Império Romano estar de fato bem estabelecido, você vê o Império Grego, né? Onde nesse Império Grego o Senhor Deus usa até Alexandre o Grande para sair conquistando outros povos, e a língua do grego, o koiné, passou a ser algo comum, que é o termo koiné que significa, né? Passou a ser algo conhecido de vários povos. Isso facilitou muito a evangelização. Inclusive, todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, foi escrito em grego. Então, vindo o tempo determinado, veja, Deus preparou o cenário, Deus preparou um grande império, imperadores, a língua comum, né, que foi o grego, e o Novo Testamento, e nesse tempo Deus enviou o seu Filho. Então ele usou, né, o imperador Alexandre o Grande, nós conhecemos muito a sua história, para realizar a sua vontade. É o que diz Provérbios 21, versículo 1: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Provérbios 21, 1. Deus inclina, né? Mas o ponto chave, né, o ponto central do universalismo no Novo Testamento, o autor destaca, é a morte de Cristo. A morte do Senhor Jesus Cristo e o universalismo. É o terceiro ponto que ele vai abordar no capítulo 6 deste livro aqui, tá? O Antigo Testamento, ele vai descrever que foi de sombras, né? Algo que apontava para Cristo, mas ainda era um pouco obscuro, mas tinha verdades, né? Mas o Novo Testamento, de fato, é a verdade, no sentido de é a realidade que chega. Então nós vemos aqui, conforme o autor, esta grande verdade na morte de Cristo, né? Quando principalmente Jesus morre. A gente conhece o contexto do Antigo Testamento dos sacrifícios da lei cerimonial, todas aquelas coisas como sombras e tipos apontando para Cristo. Mas nós vemos que Cristo, quando morre, não é? Ele executa o plano de Deus. Marcos, ele cita Marcos 15, versículo 37 a 38, e ele diz o seguinte: Mas Jesus, tendo um grande brado, expirou. E no versículo 38, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Então veja que o próprio rasgar do véu, não é, já é mostrando de que o sacrifício perfeito de Cristo iria banir os sacrifícios cerimoniais do Antigo Testamento que apontavam para ele, porque ele ofereceu o seu perfeito sacrifício. Em seu ministério, houve um momento em que alguns gregos, né, não gregos judeus, mas gregos gentios mesmo, que queriam expressar o desejo de ver Jesus, né? Expressaram, na verdade, o desejo de ver o Salvador. E Jesus, como Salvador, profundamente comovido, ele exclamou, está no Evangelho de João, capítulo 12, essa história. João, capítulo 12, versículo 24, e também o versículo 32. Diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer,
fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Agora veja o 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, se morrer, produz muito fruto. E quando for erguido, atrairei todos a mim mesmo. Então, os crentes, não só os gregos, mas os gentílicos, né, outros povos que estavam distantes da aliança, da promessa de Deus, eles foram aproximados. Paulo vai dizer isso em Efésios, capítulo 2, versículo 13 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então houve essa aproximação dos gentios também, mostrando justamente o alvo, o escopo da evangelização. Deus está mostrando este alvo da evangelização universal, né? Então isso vem sendo mostrado desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Agora, depois então da morte de Cristo, depois que o Pai pôs o selo da sua aprovação em sua obra consumada, por ressuscitá-lo, né? Ressuscitando Cristo da morte, o palco agora está armado. Agora, o palco armado para os atos de entrega da grande comissão, porque Cristo ressuscita. Então, também o derramamento do Espírito Santo, que capacitaria a igreja a levar o evangelho até os confins da terra. Se a morte de Cristo dá lugar ao universalismo, então sua morte pode ser bem, então, pode bem ser o tema central do evangelho proclamado universalmente. Então, se a morte de Cristo ocasionou, né, esse lugar da propagação universal pela sua exaltação, derramando o Espírito Santo, convocando a grande multidão, após ressuscitar, é-me dado todo o poder no céu e na terra, qual seria o tema que deve ser proclamado a todos os povos? A sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e o seu retorno. Então, Paulo faz isso em Coríntios quando escreve suas cartas, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo diz a seguinte expressão: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Pregamos Cristo crucificado. Agora também 1 Coríntios, passa mais um capítulo, capítulo 2, versículo 2. Veja o que ele diz. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, a crucificação, a morte de Cristo é o ponto de partida para se proclamar a vitória do Senhor, porque ele disse está consumado. Então as pessoas podem ir, outros povos, mostrando esta grande verdade. Não só pela sua morte e ressurreição. Agora, o quarto ponto, o autor vai falar também por causa da exaltação de Cristo. Então ele vai tocar esse quarto ponto acerca da exaltação de Cristo e a evangelização. Pelo sofrimento, Cristo então entrou na glória. É o que Cristo diz quando está caminhando lá no capítulo 24, né, com os discípulos do caminho de Emaús. Então Jesus diz assim, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ele faz a pergunta. Então era necessário padecer, sofrer, mas também é necessário ser exaltado pelo Pai. Ele precisou ser recompensado pelo Pai por derramar a sua alma na morte e por ser obediente até a morte e morte de cruz. Então veja que não só no Novo Testamento, mas até o profeta Isaías, um capítulo muito conhecido, chamado capítulo do servo sofredor. Lá ainda há promessa e profecia de exaltação. Isaías 53, versículo 12, você pode anotar a palavra do Senhor. Isaías 53, 12, diz assim a palavra do Senhor. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então ele foi exaltado pelo Pai, e não é de admirar que o Cristo ressurreto e preste a ascender para os céus, ele tenha então ordenado a proclamação universal do seu evangelho. Filipenses
2, 9 a 11, nos fala dessa forma, que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o Cristo glorificado exigiu dos seus discípulos a evangelização universal. Estando sentado no trono, ele pode então também derramar o seu Santo Espírito. Atos capítulo 2, versículo 33, nós temos este texto maravilhoso mostrando a exaltação do nosso Cristo. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Mesmo onipotente Rei estará com a sua igreja, protegendo-a e fazendo prosperar na proclamação do Evangelho, até a terra ser cheia do conhecimento do Senhor. Isso é uma profecia do profeta Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 9, né? Diz a palavra do Senhor: não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora que Cristo é exaltado e derrama seu Espírito, há algo importante para aprendermos no quinto ponto desse capítulo sobre Pentecostes e a universalização, né? Ou universalismo, melhor dizendo. O autor diz o seguinte: frequentemente se ouve dizer que o Pentecoste é o dia do nascimento da igreja. Não é. Isso é um erro. Desde a queda do homem, sempre existiu um só meio de salvação. Todos quantos foram salvos, o foram pela fé em Cristo. E todos os que creram nele foram membros do seu corpo, a igreja. Quanto à salvação, a única diferença que existe entre os santos da velha dispensação e os da nova é que os primeiros foram salvos pela fé no Cristo da profecia, ou seja, naquele Cristo que haveria de vir, ao passo que os últimos são salvos pela fé no Cristo da história. Segue-se que se Adão e Eva creram no primeiro evangelho, conforme Gênesis 3:15, como é de supor que eles creram, eles foram então os primeiros membros da igreja de Cristo. Então nós temos não só eles, mas Abel, Abraão, Davi, Isaías, foram membros da igreja cristã, como foram Pedro, Paulo, Agostinho, Lutero, João Calvino e você. Eles creram no Cristo da profecia, Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas em Atos 2, versículo 2 a 3, nós vemos derramado o Espírito Santo, o Cristo glorificado, o Cristo que consumou a obra. Diz o texto em Atos 2, versículo 2 e 3, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e pareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Embora, diz o Kuyper, Pentecoste não seja o berço da igreja, este evento marca um ponto de mudança de direção muito significativo na história da igreja. O derramado Espírito Santo sobre a igreja acionou a transição do nacionalismo para o universalismo. Então, Jerusalém, ele vai mostrar, é só você ler o Atos capítulo 2 todinho, ele vai destacar que em Jerusalém, ou a Jerusalém de Atos 2, tornou-se a contrapartida de uma outra cidade do Antigo Testamento, chamada Babel, que está em Gênesis capítulo 11. Observe direitinho e preste atenção. Há muita semelhança entre esses dois eventos, Babel, capítulo 11 de Gênesis, e Jerusalém, capítulo 2, em Atos. Em ambos os casos, nos diz o autor, houve uma miraculosa demonstração do poder divino. Os milagres foram notavelmente parecidos, tanto em Babel, não é, como em Jerusalém. Deus fez sobrenaturalmente os homens falarem em várias línguas, tanto em Babel como também em Jerusalém. As consequências foram radicalmente diversas. Em Babel, houve o quê? Confusão e divisão, porque era um projeto dos homens. Os homens foram espalhados por toda a face da terra
E aí começa, em certo sentido, o nacionalismo, né? Mas em Jerusalém, vai dizer Kuyper, foi proclamada uma só mensagem em muitas línguas. Foi o Evangelho. Pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, o Espírito de Deus extraiu homens de todas as nações debaixo do céu para a igreja una do Senhor Jesus Cristo. Então, Pentecostes também dá lugar tanto à universalidade do Evangelho como à unidade. Então, importante. E por último, o autor trabalha mais 2 pontos sobre o universalismo e a igreja apostólica. Isto vai ser a proclamação, né, e o direcionamento apostólico, porque de ambos os povos fez um. Paulo vai dizer isso em Efésios 2,15, né, que também Paulo em Gálatas vai dizer que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Gálatas 3,28, esta é a proclamação do Evangelho. E esses homens não ficam só restritos agora em Jerusalém, mas vão para Samaria, Judéia e até os confins da terra, que é a geografia do livro de Atos. Você pode ver Atos 8, Filipe, ele está evangelizando agora e falando do Evangelho para o eunuco. Você pode ler Atos capítulo 8, versículo 26 a 39. O próprio Pedro, que nós falamos no início, ele sai agora para pregar a palavra de conversão, né? A palavra do Evangelho, a conversão de Cornélio, um centurião romano, e principalmente Paulo, o apóstolo Paulo, que era um vaso escolhido. O Senhor chama Paulo para levar o Evangelho do Senhor Deus a os gentios. Pedro foi chamado para pregar aos circuncisos, os judeus, e Paulo é chamado para pregar aos incircuncisos, a povos não judeus, aos gentios. Atos 9,15, o Senhor disse, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, meus amados irmãos, nós temos estas verdades da pregação apostólica, mas esse universalismo ainda não acabou. Precisamos, como igreja do Senhor, que somos templo e morada do Espírito Santo, ainda testemunharmos, testificarmos da verdade da morte, da ressurreição e da ascensão e do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 17, diz assim, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Colossenses 3,11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então o Senhor nos chama para, de fato, testificarmos desta evangelização, de fazer conhecido o seu nome em todos os povos. 1 Coríntios 1, 26 a 29, Paulo deixa claro, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então podemos ver no livro de Atos o Evangelho sendo proclamado através das viagens missionárias, né? Então que estas verdades desse capítulo 6 possam ser relembradas, não é? A cada um de nós acerca de Deus e o alvo da evangelização. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós vemos o processo do nacionalismo para o universalismo, que esta é a vontade de Deus. Então que Deus, meu irmão, minha irmã, possa estar lhe abençoando. Então vamos fazer uma oração, encerrando esse momento do estudo bíblico. Amado Pai, graças te damos por termos lido a tua palavra e vários textos, mostrando esta verdade acerca do Senhor Deus, que governa toda a história com o seu propósito. E nós podemos ver o seu plano claramente sendo mostrado do Antigo ao Novo Testamento, onde
o Senhor disse a Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós te louvamos porque até aqui no Brasil o Evangelho chegou, a tua vontade, nós temos uma Bíblia, a tua revelação, a tua palavra, e podemos conhecer Cristo, o Senhor, Rei da Glória, o exaltado. Portanto, ó Senhor Deus, usa não só principalmente os ministros da palavra, mas o testificar e o testemunhar de cada crente, de cada irmão, que em Cristo é um profeta, que em Cristo é um sacerdote, que em Cristo é rei. Ó Senhor, obrigado pelo ofício de Cristo, que também é dado a todos os santos. Guarda-nos, dai-nos uma noite de paz e faz-nos meditar nos textos e no assunto de hoje que nós estudamos. Em nome de Cristo, muito obrigado, Senhor. Amém.